Oi, gente, tudo bem? Eu abri uma caixinha de perguntas já tem umas semanas e essa pergunta ficou pendente para eu responder. Essa semana eu passei por vivi uma situação, recebi uma mensagem, conversei com uma pessoa que me despertou uma vontade de vir aqui sim falar sobre isso. Vocês sabem que eu vivi, eu e o João, né? A gente viveu o pior momento da nossa vida no início desse ano, em janeiro, perdendo a nossa primeira gestação. E a gente já tinha divulgado aqui para todo mundo, né, que eu tava grávida. Depois fizemos o chá revelação, descobrimos que era a Zoe, mostramos aqui, compartilhamos com todo mundo. E foi maravilhoso. A gente viveu com muita intensidade, porque era o nosso sonho, né? Só que depois que nós descobrimos que tínhamos perdido a Zoe, a gente veio aqui também e contou, né, que infelizmente nós perdemos, enfim, nós expomos o momento de alegria e o momento de tristeza também, de dor, enfim. E isso tá registrado aqui no meu Instagram. Todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe pelo que a gente passou. E eu sempre fiz questão de vir aqui falar o que o Senhor estava falando comigo, o processo que eu passei, que Ele sempre cuidou, enfim. Até porque esse assunto de perdas gestacionais não é muito falado, não é muito comentado, pelo menos eu nunca tinha visto com tanta facilidade alguém falando sobre isso, porque é algo muito doloroso, né? A pessoa que passa, ela não vai ficar falando disso, enfim, é algo muito particular, muito doloroso, que só quem passou sabe o que é realmente viver isso. No momento que eu tava, passei pelo meu luto, pelos primeiros dias que foram muito difíceis, eu ouvi de uma amiga minha isso que realmente faz todo sentido. O luto, quando você perde alguém mais velha, né, mais idosa, e o luto de quando você perde uma gestação, né, não chegou a ter o bebê, mas você perdeu a gestação ali no início, esses lutos são muito difíceis de serem compreendidos por outras pessoas que não passaram por isso, sabe? Então, é um momento delicado que não é muito divulgado. E eu e o João, de alguma forma, a gente expôs aqui o que a gente passou. Essa experiência que eu vivi foi porque uma pessoa chegou pra mim e compartilhou que ela infelizmente perdeu o bebê dela com poucas semanas, né, de gestação, e ela veio me procurar porque ela não sabia como lidar com aquilo, e ela acompanhou de perto o que eu passei, a gente se conhece, já se encontrou, e ela veio me procurar para saber, para conversar um pouco, enfim. E eu pude, de alguma forma, ajudar. Eu soube, de alguma forma, né, com a ajuda do Espírito Santo, o que falar para ela naquele momento. Nós conversamos e depois ela me falou, agradeceu, né, enfim, e me falou que ela vê a minha história, ela voltou ali no meu Instagram, viu o que a gente passou e agora vendo, né, eu postando as coisas dessa gestação do Benjamin, mostrando a minha barriga, aquilo deu esperança para ela. Aquilo me emocionou muito e me emociona até agora porque a gente às vezes não sabe e talvez eu nunca vou entender o porquê nós perdemos, né, a nossa primeira gestação. Mas se foi só com o propósito de eu poder ajudar alguém e falar sobre esse assunto com propriedade, sabe? Para pessoas que passam por isso, que já passaram ou que vão passar, se for só com esse propósito de eu poder servir, de ter uma palavra ali de consolo, de esperança, já foi o suficiente, sabe? Resumidamente, foi isso que aconteceu e isso me incentivou a vir aqui responder aquela primeira pergunta lá, falando sobre o que Deus tem ministrado no meu coração nesse começo agora, né? Nessa gestação, nessa segunda gestação. E, na verdade, a resposta é que Ele continua ministrando no meu coração o que Ele começou lá em janeiro, que são as duas palavras que têm me acompanhado desde então e até agora elas permanecem e são a minha força, que é alegria e esperança. Lá em janeiro, depois, quando eu vivi tudo isso, essas palavras não faziam muito sentido. Alegria e esperança no momento tão difícil, eu não conseguia ver nem alegria nem esperança. Mas os dias foram passando, as semanas, os meses, e eu comecei a entender o que o Senhor estava ministrando no meu coração sobre alegria e esperança. Alegria porque nesse momento tão difícil,
eu consegui aprender na prática mesmo, porque a gente ouve falar, a gente fala, mas na prática, viver essa alegria em meio a uma situação de dor é praticamente impossível. Mas pelo Senhor porque não é um sentimento movido pelas circunstâncias que vão ser boas e favoráveis, não. Essa alegria vem do Senhor, é parte desse reino que Ele nos convida a viver. Na Bíblia diz, né, que o reino do Senhor é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então, essa alegria é sobrenatural. E a esperança é você esperar com confiança em alguma coisa ou em alguém que você não está vendo, que você não sabe se vai acontecer. Mas Jesus é a própria esperança, né? A esperança que não vai decepcionar. E Ele ministrou e continua ministrando isso no meu coração, de confiar nele, de esperar nele, de me alegrar nele, não em coisas, não no que vai acontecer que eu queira ou que eu ache que aquilo vai me trazer felicidade, não, nele. Ele me satisfaz plenamente, sabe? Então, tudo isso Ele foi ministrando desde que eu passei por esse momento em janeiro, e nessa gestação Ele continua ministrando no meu coração, porque o medo vem, né, como sempre na nossa vida, nós estamos sujeitos a isso, o medo, as preocupações. Nessa gestação fui muito bombardeada com esse medo, mas em todos esses momentos, quando a minha mente era atacada com esses pensamentos, com essas preocupações, o Senhor me lembrava em versículos, em canções, em vídeos até aleatórios de alguém falando alguma coisa, e aquilo me lembrava mais uma vez alegria e esperança. Confia em mim, descansa em mim. E isso foi me fortalecendo e é o que tem me fortalecido. A cada dia, a cada semana que a gente avança, a cada ultrassom que a gente faz, a cada exame, consulta, é isso que fortalece o meu coração, saber que eu posso me alegrar e esperar e confiar nele, porque ele é bom, ele é fiel. Se você ouviu até aqui, que o Senhor possa ministrar essa verdade, né? Independente da situação que você esteja passando, que a gente está sujeito e vai estar sujeito a passar por momentos difíceis aqui enquanto estivermos aqui, mas o que ele nos garante é que a gente pode se alegrar nele, que a gente pode ter esperança, porque ele é a esperança, sabe? Então ele não falha, ele não decepciona, ele nos satisfaz, ele nos completa, e é isso que a gente precisa. Então, que de alguma forma isso abençoe vocês.